Olá, profissionais de SMS! Bom, eu sou a Gena, faço parte do Grupo Share. O objetivo do Grupo Share é compartilhar conhecimento aí com você. O canal é recheado de muita informação sobre SMS. Se você é inscrito ou inscrita no nosso canal, muito bem, você já nos conhece. Se você é novo ou nova no canal, se inscreva, marque o sininho para você ser avisado dos nossos próximos vídeos e já vai deixando aquele like. Toda quarta-feira nós temos vídeo. O vídeo de hoje nós falaremos sobre acidente de trabalho. Então, vamos? Primeiro, o que é o acidente de trabalho? Então, qual é a definição de acidente de trabalho? Então, o acidente é uma ocorrência imprevista e indesejável. Ninguém quer se acidentar, claro. Todo mundo quer trabalhar, ter aquela sua jornada de trabalho, né, com um dia maravilhoso, uma interação legal com a equipe e quer voltar para casa com a sua saúde e a sua integridade física garantida para poder abraçar os filhos, a esposa, o marido, né? Ou então aqueles que moram sozinhos voltar para casa bem, né? Então, é nessa linha. Só que acidente é algo indesejável mesmo. A gente não quer se machucar, mas infelizmente às vezes acontece. E está relacionada à questão do trabalho. Pode resultar numa lesão? Grave ou não? Pode até resultar numa fatalidade. Então, o acidente de trabalho, ele tem que acontecer ou no local de trabalho, né, no site que você trabalha, exercendo a atividade sua, ou no deslocamento. Aí você fala assim, poxa, outras coisas se equiparam ao acidente de trabalho? Sim, e nós vamos ver agora. Então, o que equipara esse acidente de trabalho, ou seja, é similar ao acidente de trabalho? A doença ocupacional. E aí a doença ocupacional é aquela doença adquirida por questões do trabalho. Só que a doença ocupacional ela se subdivide em doença profissional e doença do trabalho. Tem diferença entre as duas? Tem. Então, você está olhando aí na sua telinha, a doença profissional são aquelas decorrentes de situações comuns aos integrantes de determinada categoria profissional, de trabalhadores. Tem um anexo no decreto 3048 de 99 da Previdência Social. Lá tem uma relação de agentes patogênicos causadores de doenças profissionais ou do trabalho. Um exemplo, quer um exemplo para ficar mais fácil? O colaborador ele é soldador e ele desenvolve catarata. É uma doença profissional? É, porque vários estudos mostram que soldadores são acometidos dessa doença. E está lá relacionado nesse anexo 2 do INSS. E doença do trabalho? A doença do trabalho são aquelas adquiridas ou desencadeadas em função de condições especiais de trabalho, do trabalho, conforme ele é realizado, a condição do ambiente propriamente dito, né? Então, ela está relacionada diretamente com o ambiente de trabalho, né? Como é que você está executando aquela atividade? Pode ser que não seja algo físico, né? Mas pode ser uma perturbação funcional também. Então, por exemplo, imagina uma copeira, né? Que ela serve café e ela desenvolveu malária. Então, essa é uma doença do trabalho. Então, ela desenvolveu realizando aquela atividade. Então, é função da condição daquela atividade um pouquinho diferente da doença profissional, que a doença profissional tem uma relação já no anexo 2 do INSS, desse decreto, que é o 3048/99. Então, para entender as diferenças, a gente vai dar uma olhadinha no decreto. Se não tiver lá, pode ser uma doença do trabalho? Pode. Mas lembre-se que tanto a doença profissional quanto a doença do trabalho, elas são doenças ocupacionais e vão equiparar-se ao acidente de trabalho. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas como é que eu vou entender que é doença do trabalho? O que acontece? Muitas vezes, quando você afasta o colaborador, ele vai como B31, doença comum, né? A codificação para o INSS é doença comum. Então, você afastou ele por doença comum. Se é alguma doença relacionada ao KNAI da empresa, ou seja, daquela atividade fim da empresa, então, quando chega no INSS, o colaborador, o perito consulta. É uma doença que está relacionada àquele segmento de atividade daquela empresa. Então, ele pode converter o benefício de B31, que é auxílio doença comum, para B91, auxílio acidentário. Por quê? Porque a doença ocupacional se equipara a acidente de trabalho. E aí isso impacta diretamente na folha bruta da empresa, né? Na folha de pagamento da empresa. Outra questão que se equipara a acidente de trabalho é a agressão física. Então, a agressão física em ambiente de trabalho se equipara a acidente? Sim. Imagina dois colaboradores. Você tem dois colaboradores ali, eles começaram uma discussão e entraram literalmente, né, nas vias de fato, agressão física. É acidente de trabalho? É. Vai ter que abricate? Vai. Então,
Perceba que assim, por isso que tem que ter toda uma conscientização, uma conversa com os colaboradores, um código de conduta e ética para as empresas, né, da forma como os colaboradores vão, né, se comportar dentro da empresa. Claro que a questão de agressão, nada justifica uma agressão, né, independente de ser um colega de trabalho, qualquer pessoa, marido, mulher, qualquer pessoa, nada justifica uma agressão, né, a gente sempre procura resolver as coisas conversando, dialogando, né, argumentando, interagindo. E dentro da empresa, que é o seu local de trabalho, mais ainda. Porque assim, se você tem o poder da argumentação, você consegue convencer as pessoas de que aquilo que você está dizendo é o que de fato precisa acontecer da forma como você está dizendo. Então, por exemplo, um líder para conduzir sua equipe, dois colaboradores conversando entre si para interagir e entender uma atividade do outro para um não colocar em risco a vida do outro, né? Seguir os procedimentos da empresa. Então, tudo isso tem que ter um poder de convencimento em cima. E aí, por isso que muitas das empresas possuem código de conduta e ética, diretrizes, procedimentos, justamente para a questão comportamental. Bom, agora que a gente já entendeu a questão do acidente de trabalho, o que equipara esse acidente de trabalho, por que eu preciso investigar um acidente de trabalho? Todo acidente precisa ser investigado? Claro que precisa, né? Não adianta você simplesmente fazer vista grossa para qualquer acidente ou potencial acidente. Primeiro, por que a gente vai investigar? Para atender o GRO. Você já ouviu falar de GRO? Com certeza já. É o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que está na nova NR1, junto com o PGR. Aliás, o Grupo Share tem um curso completo para você, seja ele presencial ou online, ou semipresencial. Esse curso, ele tem bastante conteúdo, explica para você sobre o GRO, o PGR, tem modelos. Se você decidir fazer online, são várias videoaulas, presencial. O Grupo Share vai até aí a sua empresa, manda um instrutor, é bem bacana, vale a pena. Vou deixar o link aí abaixo para você dar uma olhadinha. Qualquer ocorrência, sim, com potencial, pode ter sido uma ocorrência leve, porém o potencial de ter acontecido, né, um problema maior, um dano maior ao colaborador, é grande. Então imagina, eu tive um quase acidente, mas poderia ter sido uma fatalidade. Vai investigar? Com certeza vai. Então, tudo a gente precisa investigar. Para que mais a gente vai investigar? Para evitar a recorrência do fato. Imagina, hoje teve uma pessoa que se machucou aqui, né? Em determinada área, assim, assim, assim. Por que você vai investigar? Você vai investigar para entender a causa raiz, para neutralizar, ou seja, resolver o problema, adotar ações para evitar que outra pessoa se machuque da mesma forma que aquele primeiro colaborador. O que mais a gente vai fazer? Vai evitar multas. Então, investiga por quê? Porque você precisa ter um procedimento, você precisa ter um relatório do que você investigou, que conclusão você chegou, justamente porque se chegar o auditor fiscal e do trabalho, ele pode solicitar para você não só a CAT, mas a investigação de acidente, para saber como é que você investigou, a que causa raiz você chegou, a que conclusão você chegou, quais foram as medidas que você decidiu adotar. Reduzir custos com processo trabalhista. Quando você tem uma ação trabalhista dentro da empresa, por exemplo, o que acontece? O colaborador se machucou. Depois de algum tempo, por aventura, a empresa desligou o colaborador. O colaborador pode entrar com uma ação? Pode. Ou mesmo o colaborador ativo ainda na empresa, ele pode entrar com uma ação trabalhista contra a empresa? Pode. É mais difícil, mas pode acontecer. E aí, nesse processo, o advogado vai precisar de toda a parte de investigação de acidente, toda a documentação, os registros, evidências, testemunhas da ocorrência, para poder respaldar a empresa e mostrar que a empresa deu, né, todo o recurso, né, ou seja, deu todo o atendimento necessário para aquele colaborador, para não ficar com sequelas, ou forneceu medicações, tudo isso. Oportunidade de revisar os procedimentos internos, as instruções de trabalho, os processos em si. Sempre quando você tem acidente, você vai ter que rever os seus processos internos, vai ter que rever a documentação de como é que era executada aquela atividade para poder garantir que realmente a atividade estava sendo executada da forma como estava escrito, ou se alguma coisa mudou no processo e o procedimento não foi revisado. E outra questão são os seus indicadores reativos. Claro, nós sempre gostamos de trabalhar com indicadores proativos, que são aqueles, né, que trabalham na prevenção. Mas tem os indicadores reativos? Tem. Geralmente os indicadores reativos da empresa são acidentes com afastamento, acidentes sem afastamento, primeiros socorros. Então, tem essas questões? Também tem, né? Seus indicadores reativos
eles só vão estar, né, num nível aceitável quando você não tem acidente. Mas não significa por você não ter acidente que às vezes a sua empresa trabalha tão bem assim na prevenção. Então, lembre-se, trabalhar na prevenção é implementar campanhas, fazer eventos, ter as equipes bem treinadas, ter medidas protetivas, por exemplo, sejam elas barreiras físicas, sonoras. Então, tem uma série de recursos que você pode trabalhar na prevenção, ao invés de você trabalhar só na parte reativa. E aí, seus indicadores proativos, com certeza, vão te dar uma noção melhor e uma informação melhor sobre como é que está o índice de segurança aí da empresa que você trabalha. E, por último, como registrar o acidente? Então, como é que a gente vai registrar? A gente vai registrar por meio de relatório. Então, você vai ter que emitir um relatório? Com certeza. E aí, nesse relatório, o que vai ter as informações? Então, vai ter o descritivo básico de como aconteceu o acidente, primeiro a base, depois você vai mostrar toda a investigação, ou seja, a ferramenta de investigação que você utilizou, seja árvore de causas, Ishikawa, seja porquês, qual ferramenta você decidiu adotar. E aí você vai ter reuniões também, justamente para poder discutir as informações que vocês coletaram, para poder chegar num consenso, entender a causa raiz do problema e definitivamente eliminar. Adotar ações preliminares de causa raiz para você não ter um novo acidente. E tudo isso precisa ficar registrado? Preciso. Lembre-se, é importante você sempre ter um membro da CIBA participando da investigação de acidente. Então, bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Dúvidas e comentários, deixe aí abaixo. Eu vou ter o maior prazer em responder. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.